estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. Lembrando que durante o programa nós teremos vários quadros especiais. Começaremos hoje por instituições de segurança. Vamos falar da Rede Catarina de Proteção à Mulher. Está conosco Terceiro Sargento Tatiane de Souza. Como é que está? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo? Que maravilha, muito obrigada por estar conosco. Soldado Fernanda Cristina de Almeida Ferreira, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com a senhora? Tudo certo. Queremos agradecer a oportunidade de termos mais uma vez aqui a Polícia Militar, a nosso programa. Já tivemos a oportunidade de trazer outras informações sobre vários programas e hoje com destaque, então, para a Rede Catarina de Proteção à Mulher. Primeiramente, que é de praxe nós perguntarmos um pouquinho sobre cada uma das profissionais aqui presentes. Tatiane, por gentileza, fala um pouquinho do seu perfil profissional. Certo. Eu entrei na Polícia Militar em 2006, fiz o concurso público, né? E fiz a escola em Balneário Camboriú. Trabalhei lá por 1 ano e vim para Blumenau, transferida. Trabalhei um certo tempo na Rádio Patrulha. Posterior à Rádio Patrulha, eu comecei a trabalhar também, fui transferida, né, para a Central de Emergência. Lá eu permaneci por 12 anos trabalhando. Bem há pouco tempo atrás eu fui transferida também por seção de P5, que a gente costuma falar, né? Mas é a parte de relação social dentro do batalhão. E posteriormente agora eu fiz o curso de sargento faz pouco tempo e daí sim eu fui convidada para trabalhar junto com a Rede Catarina. Então está fazendo bem pouco tempo, está fazendo só uns 3 meses que estou na Rede Catarina. Parabéns. E também agora a soldada Fernanda, por gentileza, fala um pouquinho. Claro, um prazer. Eu sou a soldado Fernanda. A minha formação na Polícia Militar, ela começou no ano de 2020. Já em 2021, eu já fui convidada para trabalhar na Rede Catarina de Proteção à Mulher. Então, desde 2021, eu tenho desenvolvido esse trabalho aqui no 10º Batalhão de Polícia Militar. Além disso, eu sou formada em Direito e, desde então, tenho trabalhado nessa temática de violência de gênero que eu gosto bastante. Maravilha. Gostaríamos de saber um pouquinho, então, podemos falar um pouquinho para a nossa comunidade qual é o papel da Rede Catarina? Bem, a Rede Catarina é um programa, ele foi programa institucional da Polícia Militar, direcionado à prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele é baseado na filosofia de polícia de proximidade e isso, né, são ações para ajudar na celeridade, na efetividade das ações contra a violência à mulher. Ele é baseado em 3 pilares, né? Ações de proteção. Segundo momento seria com a guarnição específica, a Patrulha Maria da Penha, direcionado para a proteção das mulheres, né? E em terceiro momento seria a disseminação das ações tecnológicas, que hoje nós temos o aplicativo, dentro do aplicativo nós temos o aplicativo PMSC Cidadão, e dentro desse aplicativo a gente tem o botão do pânico. Maravilha, podemos falar um pouquinho, Fernanda, sobre estes dispositivos? Claro. Como bem disse a Sargento Tatiane, nós trabalhamos com a Patrulha Maria da Penha. As mulheres que estão fazendo parte do programa Rede Catarina são mulheres que já passaram por essa fase da denúncia, ou seja, elas já passaram por uma fase, né, de medida protetiva, de delegacia, e elas estão com essas medidas protetivas em andamento. Então, nós recebemos essas medidas protetivas através do Poder Judiciário e, a partir daí, elas passam a integrar o sistema de proteção que é a Rede Catarina. Então, nós fazemos a busca ativa dessas mulheres e, a partir daí, elas passam a ter contato presencial com a guarnição para informar como que está sendo o cumprimento da medida protetiva, se o agressor está cumprindo ou se não está cumprindo a medida protetiva. Além disso, a mulher, quando ela passa a ter acesso à Patrulha Maria da Penha, ela tem acesso ao WhatsApp da Rede Catarina para informar situações de descumprimento e, além disso, possui o acesso ao botão do pânico, que é a ferramenta tecnológica instituída na Polícia Militar, que através de um aplicativo e internet georreferenciamento, essa mulher que tiver numa situação real de descumprimento da medida protetiva, ela consegue de forma silenciosa acionar a Polícia Militar para a proteção da vida. Maravilha, tem como a gente
mostrar como funciona? Sim, e mais claro. algumas informações a respeito? Para obter o serviço do botão do pânico, a mulher ela vai receber primeiro o atendimento ali da guarnição da Patrulha Maria da Penha, que somos nós. A partir dali será feito um cadastro simples, um cadastro possível. O sistema é um sistema que ele tem capacidade para rodar em celulares até com tecnologias bem não tão avançadas, né? Isso priorizando todos os grupos de vítimas, idosas, jovens, já adolescentes, terceira idade. E a partir desse cadastro que é feito a partir da Play Store ou da Siri, né, do sistema iOS do iPhone, é cadastrado a medida protetiva no aplicativo PMSC Cidadão. E como que ela vai acionar num caso de emergência? Com um simples clique na tela do celular, como eu vou bem mostrar, ela vai acionar uma viatura. Eu vou cancelar aqui para a gente não fazer um acionamento. O meu é um cadastro pedagógico, né, de atendimento de orientação às vítimas. Então, é bastante eficaz. A gente tem vários casos de sucesso de prisões que foram efetuadas e a preservação da vida. Maravilha. E quando é que as pessoas vítimas, né, em especial mulheres, podem acessar ou de que forma? Na verdade, o acesso, né, quando acontece algum tipo de ocorrência especificamente, o primeiro acionamento seria o 190, né? Se está ocorrendo a violência naquele momento, o 190 é o canal. Então, através do 190, ela vai fazer o acionamento da Polícia Militar, vai ser gerada uma ocorrência, onde uma guarnição específica vai ao atendimento dela. Se isso não acontecer, que ela possa, de repente, estar sofrendo algum tipo de agressão, ela pode estar procurando também a Polícia Civil e fazer um boletim de ocorrência. Então, após o boletim de ocorrência, aí sim vai para o Ministério Público e o juizado vai acabar também despedindo essa medida protetiva que vai chegar até nós, né, até a Rede Catarina aqui do 10º Batalhão, e daí sim a gente vai fazer o acompanhamento dessas mulheres vítimas, né? E quantas pessoas trabalham na Rede Catarina e como é que é desenvolvido esse trabalho? Hoje a Rede Catarina, então, nós trabalhamos em 3, né? Eu faço a parte administrativa. Temos também a soldado Fernanda e o soldado Medeiros, que trabalham na Patrulha Maria da Penha, especificamente. E agora nós tivemos, então, a comemoração do 7º aniversário. Como foi? A gente vai ter umas imagens para mostrar para a comunidade. Foi bacana, né? Porque é salutar. Um evento como este, agregando aí as pessoas e instituições que fazem parte, né, dessa rede. Foi um momento muito agradável de acolhimento e também de integração com as outras redes, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representada pela OAB por Elas. Nós tivemos também representantes da parte acadêmica da FURB, a reitora, também tivemos representantes do Poder Judiciário, dos órgãos de assistência social, e também nós priorizamos que algumas vítimas, né, que se sentissem à vontade, que elas fossem ao evento. Então, foi emitido convite e várias compareceram. Nesse evento, nós trabalhamos uma temática através de uma psicóloga
para o resgate da autoestima, do amor próprio, para fortalecer a decisão. Pois essas mulheres, elas já estão com um processo, né, de denúncia, de fortalecimento da medida protetiva. Então, foi um momento bastante agradável, que agregou certamente, que engrandeceu o nosso trabalho e principalmente essa parte da divulgação, que é bastante importante. E as entidades, instituições que fazem parte, né, junto desse processo de atendimento, porque é uma rede como um todo, e aí tem a Rede Catarina que faz a sua parte, né? Então, estavam representadas, e quem palestrou? Foi a psicóloga Ana Carolina. Certo, e aí trouxe essas informações e fez essa integração para com os que estavam presentes. Bacana isso, né? Até porque temos ali, tiveram ali algumas pessoas que foram atendidas e que puderam se identificar com alguma situação, puderam se fortalecer, é isso? E puderam também ter algumas informações a mais. Isso, exatamente. A gente também teve participação de muitos acadêmicos, né, que foram até o nosso batalhão para também conhecer um pouco sobre o nosso trabalho. Isso é bacana, né? A gente está podendo divulgar as nossas ações, né? E realmente está passando informação para as mulheres, né, que possam estar buscando conhecimento, né, referente a essa questão de violência doméstica. E daqui para frente nós temos aí, agora encerrando o ano, houve muitos atendimentos com certeza, e o que tem previsto em termos de atividades? Nós continuamos trabalhando, né? A Polícia Militar, ela não para. Eu acho que é um dos únicos órgãos que trabalha sempre, né? 24 horas, ou 190 funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, algumas instituições até param ali, tem o seu recesso, mas a Polícia Militar, ela continua atuando. Então, né, havendo algum tipo de violência que a mulher necessita, ela pode estar fazendo contato 190 e ela vai ser atendida. E qual que é a mensagem que ambas, né, uma de cada vez, dentro do contexto da sua atuação, então, que deixa para a comunidade? Nenhuma mulher merece sofrer, aliás, nenhum ser humano, nenhum ser com vida. E hoje nós temos muitas ferramentas de enfrentamento para que a mulher ela saia desse local de segregação. Então, se você está passando por qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial, saiba que existe uma rede de apoio bastante estruturada, né, formada ali pelo Poder Judiciário, pela Segurança Pública, pelo Ministério Público, pela OAB. Então, se você não se sente pronta para dar esse passo, mas quer sair desse local de segregação, procure a delegacia mais próxima da sua região, faça um boletim de ocorrência, solicite uma medida protetiva e confie no trabalho das redes, confie no trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, que nós estamos prontos e amparados para dar um atendimento qualificado para um renovo de vida, para um novo cenário de esperança. É isso que a gente quer, que cada vez as mulheres consigam denunciar e experimente uma vida sem violência. É o que a gente quer para 2025. Exatamente. Então, assim como a Fernanda falou, a gente observa que as mulheres, a gente vive numa cultura que ainda há muito se fala sobre a violência física, né? Mas é importante lembrar que não é só a violência física. Então, nós temos outras formas, né? Tem violência psicológica, violência moral. Então, toda mulher que ela se sentir menosprezada, que ela se sinta assim, angustiada de alguma forma, que ela esteja realmente buscando ajuda. Porque há meios como sair, né? Muitas vezes as mulheres acham que não têm condições, mas nós temos todo um amparato, né? Vários órgãos ali atuando para realmente ajudar essas mulheres nessas condições. Ótimas informações. Mais algumas considerações, com certeza teríamos muito para falar, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas algumas considerações ainda finais que seria importante? Sim, com certeza. Eu vou dar um enfoque principalmente no âmbito da família e o âmbito doméstico. Muitas pessoas pensam que a violência doméstica é aquela que só ocorre no contexto afetivo, né? Entre casais, entre marido, esposa e até relações que já afindaram. Mas a gente tem um número até bastante considerável aqui em Blumenau de violência no âmbito da família, que é aquela violência que envolve mãe, filho, avó, neto, nesse sentido. Então, se você está passando, se você é mãe, vó, tia, e você sofre algum tipo de violência no âmbito da família, lembre-se que a Lei Maria da Penha, ela também abarca esse tipo de contexto. Há um mito, às vezes, até a falta de informação de achar que a Lei Maria da Penha ela é exclusiva para o âmbito afetivo, o que não é uma verdade. Ela abrange também
afetivo, familiar e o doméstico. Bem esclarecedor. E aí, sargento, mais alguma informação pertinente? Não, acho que era isso, realmente, né? É só reforçando, né? Se houver algum tipo de violência doméstica, que faça o contato 190, que pelo menos a Polícia Militar estará disponível, né, para fazer esse atendimento. Parabéns pelo trabalho, mulheres corajosas, lindas, né? Parabéns mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente vocês. E muito obrigada por estarem aqui conosco, passando informação para a nossa comunidade. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Você está acompanhando, então, o nosso programa, acompanhou a participação da sargento Tatiane e também da soldado Fernanda, elas que estão trabalhando na rede de proteção à mulher. E para isso, então, você teve as informações precisas. Precisando saber mais, ligue para o 190 ou, em caso de denúncia, utilize também o 190. Não saia daí, fique aí, porque nós temos mais. Olá, estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. Lembrando que o nosso programa conta com vários quadros e hoje, agora, nós vamos falar sobre empreendedorismo, em especial sobre os MEIs, microempreendedores individuais. E para falar um pouquinho dos MEIs e também sobre a regulamentação deles e as responsabilidades deles em relação aos trabalhos que desenvolve, assim como a sua atuação, está aqui comigo Rejane Schroeder, ela que é da Contal Contabilidade. Olá, como é que está? Tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada por estar conosco mais uma vez, é a segunda vez que está conosco. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui para esclarecer dúvidas sobre os MEIs. Maravilha. Vamos ver então, vamos falar um pouquinho sobre as regras dos MEIs. Fala um pouquinho e vamos aí informando a comunidade acerca do que está acontecendo, quais são as regras, enfim, tem muitas novidades, né? Na verdade, assim, o limite do MEI, ele não alterou. Não alterou. De vez em quando o pessoal fala, porque tem projeto de lei para aumentar o limite, mas o limite do MEI continua sendo 81 mil ano. Tá? E claro que ele é proporcional se a empresa foi aberta durante o ano, né? Então o limite continua o mesmo, não teve nenhuma alteração e nem tem previsão agora para aumentar para o ano que vem, tá? E eu gostaria de falar sobre as obrigações que o MEI tem, porque muitas vezes o MEI vai lá, faz o seu registro, às vezes até faz sozinho no portal, ele tem... O próprio Sebrae tem disponibilidade, a Praça do Empreendedor da Prefeitura tem disponibilidade e os escritórios de contabilidade também atendem normalmente sem cobrança. Na primeira fase, uma consultoria sem cobrança nenhuma, então sem custo nenhum. Então, eles, para se informar um pouquinho mais sobre isso, tá? Porque eles têm obrigação, além de uma declaração anual que eles têm que entregar todo ano em maio, tá? Além disso, eles também têm a obrigação de pagar a guia mensal. E o máximo, sempre varia conforme o salário mínimo, mas o máximo hoje é R$ 76,60, R$ 76,60. Então, essa guia, ela precisa ser paga todo mês e com isso eles têm direito a INSS, se eles ficarem doentes, eles têm direito ao afastamento, conta para aposentadoria, mulheres para se afastar, licença maternidade. Então, tem uma série de vantagens, mas eles precisam manter essa taxa em dia. Entendido. E fora disso, tem mais algumas outras despesas que eles têm? Não, na verdade, eles não têm obrigação de ter um contador. Isso, por um lado, é muito bom, porque não tem esse custo, mas, por outro lado, às vezes eles ficam desamparados. Desinformados? Desinformados e desamparados. Como eu disse, tem a Praça do Empreendedor da Prefeitura, tem o Sebrae e tem os escritórios de contabilidade que, normalmente, uma primeira consultoria não cobram nada. Mas o MEI, às vezes, até por desinformação, não vai atrás dessas portas abertas que ele teria. E ele tem que tomar muito cuidado porque a opção é sempre anual. Então, por exemplo, 2024 ele é um MEI, mas ele pode ser desenquadrado. E o que aconteceu em setembro? Em setembro, a Receita Federal ela expediu muitos termos de exclusão.
Tá? Esse termo de exclusão é normalmente para quem estava devendo essa guia de R$ 76,60, que é o valor máximo, né? Então, por mês. Então, esses débitos, eles estavam lá na Receita Federal, alguns já foram para a Procuradoria da Fazenda Estadual, porque quando está muito tempo atrasado, vai para a Procuradoria, e esses débitos não sendo quitados, o MEI recebeu esse termo de exclusão. Ele tinha 30 dias, a partir do recebimento desse termo, para regularizar a sua situação. Tá? E se ele não leu, porque o que acontece? Como ele não acessa o portal do Simples Nacional... Aí tá? fica difícil. Ele não acessa o portal do Simples Nacional, porque essa exclusão está lá dentro do portal do Simples Nacional. Ele tem que acessar com a senha GOV dele ou criar um código de acesso. Então, ele acaba não fazendo isso, então, ele não sabe. Então, depois de 15 dias mesmo do termo expedido, ele não leu, a Receita Federal considera lido e começa a contar os 30 dias. Então, com isso, muitos MEIs vão ser desenquadrados do MEI a partir de janeiro de 2025. É que foi prorrogado, então, né? O que foi prorrogado é a opção de parcelamento, porque daí a Receita Federal, para ajudar tanto os MEIs como as empresas normais, o Simples Nacional também, as MEs e EPPs, elas também valem, isso também vale para elas, elas também receberam comunicados de exclusão, né? Termos de exclusão. Então, assim, a exclusão vale a partir de janeiro de 25. Mas até 31 de janeiro, essas empresas elas podem optar novamente pelo Simples Nacional. Então, elas podem ficar sem nenhum prejuízo, desde que elas se regularizem. E aí, a Receita Federal e a Procuradoria, elas expediram, prorrogaram o prazo para fazer parcelamentos. E alguns parcelamentos que acabavam o prazo agora em novembro. E foi prorrogado até 31 de janeiro para fazer o parcelamento com descontos. Então, se o débito está na Procuradoria, são débitos mais antigos, tá? Então, às vezes, o MEI pensa, não, mas o meu débito é pequeno. Mas se pegar 76,60 vezes, está 3 anos, às vezes tem MEI que está 3 anos em atraso. Né? Aquilo vai somando. Então, a Receita Federal manda para a Procuradoria e na Procuradoria ele consegue fazer esses parcelamentos especiais, sendo que ele pode parcelar em até 145 vezes. A gente fala, porque ele pode parcelar a entrada, pode chegar em até 12 parcelas a entrada, tá? Então, e o restante em 133, no caso, que dá o 145 total, com uma parcela mínima de R$ 25. Olha só. Tá? Então, assim, fica suave e ele pode voltar pro regime do MEI, né? Optar novamente no ano que vem, se ele estiver nesse caso de exclusão. Tá? Se o débito dele for mais recente e estiver na Receita Federal, aí o parcelamento máximo é de 60 vezes. Tá? Mesmo assim? Mesmo assim, facilita, né? Mas aí não tem nada especial. É que esse que foi para a Procuradoria, ele tem redução na multa e nos juros. Porque a multa, ela chega a 20%. E os juros é a taxa Selic somada de todos os meses que ele está em atraso. Então, nossa Selic está alta, então isso dá um valor grande. E talvez ele esteja com isso já, ele pode fazer esse parcelamento e não ter essa multa e não ter esses juros. Só que ele precisa saber que ele tem essa oportunidade. Porque às vezes ele nem sabe, né? Essa que é a minha maior preocupação. Quando eu conversei contigo sobre isso, é exatamente isso. O MEI não sabe que ele recebeu o termo de exclusão, porque ele já não está pagando a taxa. Né? Ele não está acessando o portal do empreendedor. Então, ele não sabe. O portal do empreendedor não, o portal do Simples Nacional. Simples Nacional. Nesse caso do MEI é que o portal do empreendedor é quando ele abre a empresa. Mas depois, para ver se ele tem algum débito, tal, é no portal do Simples Nacional. Então, ele não tem um contador, ele não acessa o portal do Simples Nacional. Então, ele não sabe que foi excluído. Então, o que pode acontecer? No ano que vem, ele perder essa oportunidade de talvez fazer esse parcelamento e continuar no Simples, né? No Simples Nacional, no MEI. E, além disso, ele passar para o lucro presumido. Porque ele saindo do Simples Nacional, ele deixando de ser MEI nesse caso, ele não vai ser um ME, uma EPP, ele vai passar direto para o lucro presumido. E aí a alíquota é muito maior do que dentro do Simples Nacional. Né? Entendi. Então, e às vezes ele deixa aquilo rolando anos, às vezes não está contribuindo para o INSS, fica doente, ele perde, né? Se ele ficar muito tempo sem pagar, ele perde todas as vantagens, ficou doente, ele não vai poder se afastar pelo INSS, uma mulher ficou grávida, não vai poder pegar licença maternidade. Então, são todos esses benefícios que ele vai deixar de usar, de usufruir. Entendido. Bem, nós estamos no mês de janeiro, então até o final de janeiro... Sim, até o final de janeiro. Até dia 31? Isso. É importantíssimo que ele realmente consulte nesse portal do Simples se ele foi excluído ou não. E se ele foi excluído, que ele faça esse parcelamento. E se ele também não foi excluído, mas tem débitos, ele pode consultar se ele tem débitos. Então, que ele parcele esses débitos, né? Aproveite essa oportunidade que a Receita Federal e os órgãos públicos estão dando para ele, né? Se regularize. E qual é o momento que pode se consultar a dona Solange
Na verdade, assim, ó, ele pode me procurar, né? A gente vai deixar aqui os meus contatos, no caso, Pode né? dizer que a gente vai colocar na tela? Isso, vamos colocar na tela, né? Então, eu sou da Contal Contabilidade, mas o importante é, se ele tiver dúvidas, às vezes são pessoas, né, que não têm esse hábito, né, nessa parte burocrática, né? Então, se tiver alguma dificuldade, vai precisar da senha Gov, né? A pessoa vai precisar dessa senha Gov, mas a gente consegue acessar. Num primeiro momento, a gente não faz cobrança nenhuma. A gente vai lá, se ele vier me procurar na Contal Contabilidade, a gente vai levantar os débitos dele e vai mostrar para ele quais são as oportunidades. Você pode fazer esse parcelamento ou aquele, né? O importante é que ele não perca, se ele for excluído, que faça a opção novamente até 31 de janeiro de 2025, né? Então, isso é fundamental. E que ele procure um contador, ou a Contal Contabilidade, ou outro contador, mas, ou a Praça do Empreendedor, da Prefeitura, ou o Sebrae, mas que ele não perca essa oportunidade de fazer o parcelamento com esses descontos, né? Sem multa e sem juros, né? Vamos colocar então na tela, por favor, qual que é o número para as pessoas contactarem se tiverem alguma dúvida, né? Por favor, 47988350-221, é isso? O telefone é 988350221. 21? Isso, esse é o WhatsApp, né? Esse é o WhatsApp. Está na tela então. E também as pessoas quiserem consultar e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho no Instagram? Sim, o Instagram daí é solange.schroeder, que é o meu sobrenome, que também vai deixar na tela, né? Isso. Então, eu também sempre coloco matérias lá toda semana sobre alterações na legislação de forma geral. Então, também podem me seguir no Instagram, até para ficarem atualizados, né? Não é só sobre MEI que a gente fala lá, mas de uma maneira geral, sobre agora a reforma tributária, sobre uma série de mudanças, né, que estão surgindo, né? Então, é muito interessante que as pessoas realmente se mantenham. Às vezes, a pessoa está no dia a dia trabalhando, o pequeno empresário, ele não tem muito tempo, às vezes, para se atualizar. Ele tem que, desde comprar, vender, ou às vezes até produzir antes, né? Ele produz o produto dele, então ele acaba não se atualizando. Mas é importante que ele pense nisso. Como eu falei, assim, às vezes a pessoa só vai perceber que tem um débito na Receita Federal quando precisa de uma certidão negativa de débitos. E aí, às vezes, precisa de uma certidão negativa de débitos para fazer alguma outra transação. E aí perde um bom negócio, né? Porque não sai a certidão negativa de débitos. E aí ela fala assim, mas eu não sabia, eu não imaginava que fosse assim, né? Então, é importante se informar. Até mesmo para quem está pensando em abrir um MEI também. Consulte um contador, né? Porque assim, porque é de graça, tá? A primeira consulta para as empresas do Simples Nacional, os escritórios de contabilidade que são do Simples Nacional, não cobram a primeira consultoria. Então, a gente não cobra a primeira consultoria. A gente tem um formulário lá, um manualzinho montado já para explicar as vantagens, as obrigações. Então, é importante que consulte um contador. Ou, como eu falei, né? A Praça do Empreendedor, se sentir melhor da Prefeitura ou Sebrae, mas que vá atrás, né? Que não faça assim, porque é muito simples, vou lá no portal do empreendedor e abro. Depois não consegue. Mas não sabe as obrigações que tem, né? Sim. Então, isso é importante que se oriente, né? Pelo menos uma vez, aí depois vai saber. É uma guia por mês que tem que pagar e uma declaração anual. Então, não é uma coisa tão difícil de fazer. Verdade. Dá para fazer, o empreendedor fazer sozinho. Ele não precisa ter um contador, mas ele precisa estar informado. E muitas pessoas ingressam como MEI, no primeiro momento até elas entenderam, só que elas esquecem fácil, né? Então é bom que elas se organizem e nada melhor do que, né, se orientar. Hoje tem aplicativo no celular para eles, coisa, então é né? tudo tão fácil já, né? Só que teria que pagar realmente aquela taxa, até para ter esses benefícios que a gente falou, né? Não perder o direito a ser segurado do INSS, né? Isso. Que é tão importante. Muitas vezes eles fazem, abrem a empresa como MEI exatamente pensando nisso, e aí depois não pagam, né? Sim. E aí quando vão ficando vários meses para trás, aí começa a ficar pesado. Agora, com essa oportunidade de, se tiver débitos muito antigos, é que essa oportunidade do desconto, da multa e juros, não é para todos os parcelamentos, são para os débitos mais antigos, né? Mas exatamente aqueles mais antigos, de repente é a hora de colocar em dia. Tá certo. Bem, tivemos a oportunidade de tê-la aqui no Especial Mulheres e também falando sobre a Contal Contabilidade. Então, vamos falar onde é que fica a Contal Contabilidade? Sim, a Contal Contabilidade já funciona há 32 anos no mesmo endereço, na rua Kurtering, 294, sala 202. É que perto do Correio, né? Em cima do prédio do Mailde, que tem um restaurante. Então, maravilha. Bem no centro. Então, dona Solange, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre. Vamos Obrigada estar informando convite. aqui a comunidade. Nossa intenção é sempre ajudar para que a comunidade tenha os esclarecimentos necessários, ok? Ok, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E você que está nos acompanhando, fique aí, não saia daí porque nós temos mais.